A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, versículo 26, palavras do próprio Jesus. Quando conversava com os seus seguidores, os seus discípulos, Jesus ele fez menção a Noé, a essa epopeia que você acabou de ver aqui. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Se você acredita em Jesus, e se você crê como eu, que Jesus foi um personagem histórico, que viveu uma vida e falou a verdade, Jesus, ele olhou para essa história, que muitos por aí afora não acreditam e acham que isso aqui é a história da carochinha. Jesus disse: do jeito que foi nos dias de Noé, também vai acontecer nos dias do Filho do Homem, ou seja, quando ele voltar para buscar a igreja. E então, de certa forma, Jesus ele atestou a existência do dilúvio. Ele atestou que isso não era uma historiazinha do povo judeu para convencer os seus filhos a seguirem a Deus. Não, ele disse: olha, esse negócio é verdade, isso aconteceu mesmo. Deus fez um projeto e ele concluiu esse projeto. E tem muitas lições. Se nós olhássemos para esse texto da Bíblia, né, relatado lá em Gênesis, no capítulo 6, capítulo 7, nós poderíamos tirar inúmeras lições para as nossas vidas. Eu só vou lembrar algumas, mas eu quero me deter em uma só. A primeira lição é que Deus fez e um dia há de fazer um acerto de contas com a humanidade. Você percebeu que Deus fez um acerto de contas com a humanidade. Quem estava dentro da arca, segundo o relato bíblico, estes viveram. Quem estava fora da arca, estes todos morreram, inclusive os animais que estavam fora da arca. Ou seja, Deus acertou as contas com a humanidade em um momento. E Jesus veio dizer depois: do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Noé, haverá de acontecer, né, nos dias do Filho do Homem, fazendo aqui uma menção do dia em que ele voltar para chamar a sua igreja. A outra lição que eu entendo quando eu olho para a história da arca de Noé, a história de Noé e da sua família, é que existe uma retribuição divina. Para quem foi justo e achou graça diante de Deus, Noé e sua família, houve vida. Para aqueles que viveram uma vida em pecado, viveram uma vida longe de Deus, viveram uma vida além daquilo que o Senhor queria, que Deus queria, além do projeto de Deus, para aquelas pessoas houve morte. Então existe uma retribuição divina. Vida para uns, morte para outros. Existe também uma terceira lição aqui. Tem uma similaridade muito grande entre a arca de Noé e a igreja moderna. E isso há 3 anos atrás, quem estava aqui conosco me ouviu dizer um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais profunda. A arca ela é muito parecida com a igreja. Porque dentro da arca estão aqueles que o Senhor chamou. E eles vieram por conta própria. Você viu que a dor de cabeça aqui de Noé era: como que eu vou fazer? Sabe, a dor de cabeça de Noé é a dor de cabeça dos pastores. É a dor de cabeça daqueles que anunciam a mensagem do reino de Deus e que vivem pensando: como eu vou fazer para essas pessoas entenderem que um dia haverá um acerto de contas. E eles ficam também de cabelo em pé, porque as pessoas, eles tentam fazer tudo o possível e às vezes as pessoas ignoram. Às vezes as pessoas também nos chamam como igreja de malucos. Porque eu tenho certeza, irmão, a arca demorou quase 100 anos para ser construída. Não tenho dúvida, não tenho sombra de dúvida, que muitas pessoas quando passavam e viam Noé construindo aquele imenso barco, olhavam para Noé e falavam provavelmente o que falam da igreja hoje: esse pessoal está louco. A vida não é isso daí. Eles colocaram alguma coisa na cabeça deles. Alguém fez uma lavagem cerebral.
As pessoas lá fora, porque a igreja hoje é muito parecida com a arca, as pessoas lá fora olham para quem está dentro da arca do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus, e muitos deles também olham para a gente e falam assim: esse povo está louco, isso não vai acontecer, essa história de Jesus voltar, isso daí é coisa para quem tem mente fraca. É muito provável que isso aconteça nos nossos dias. A igreja também tem problemas. Do mesmo jeito que os animais tiveram problemas de relacionamento dentro da arca, a igreja de Cristo aqui na terra também tem problemas. Não adianta a gente vender uma imagem que é uma imagem irreal. Dentro da igreja de Cristo hoje tem problema sim, tem problema de relacionamento, tem problema de falta de perdão, tem um monte de dificuldades, mas eu vou lembrar você, dentro da igreja de Cristo, é o único lugar que tem vida, porque fora da igreja de Cristo, só vai ter morte. Um dia vai acontecer isso, um dia vai acontecer isso. A igreja de Cristo não é perfeita, mas eu continuo querendo ficar dentro da igreja de Cristo. Eu continuo querendo pagar o preço de ficar por um pouco de tempo dentro da igreja, para que em um tempo eterno eu esteja com a vida eterna ao lado do meu Deus. Aqui pode não ser a glória, mas um dia quem estiver dentro da igreja de Deus vai ver a glória, vai viver a glória. E eu vou dizer uma coisa para você: somente aqueles que estiverem dentro da igreja. E não me interprete mal, porque às vezes eu falo isso e você vai imaginar: ah, então é só quem é membro de uma igreja. Não, é muito além do que isso. Tem muitas pessoas que são membros de igreja, são membros de uma instituição, mas ainda não fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai para a glória. As pessoas que brincam de reino de Deus aqui, elas ainda estão perdidas. A igreja não é uma instituição, quando eu digo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Se você está nesse corpo, um dia você estará na vida eterna. Olha, não se iluda. Eu fico feliz que você veio aqui hoje, mas não se iluda. Um dia haverá um acerto de contas. Um dia haverá. E talvez você seja um daqueles que olham para essa história de religiosidade, de cristianismo, e lá no fundo da alma, você ainda não entendeu muito bem esse negócio, e ainda acha que isso é meio louco. Mas eu quero dizer para você que só o futuro é que vai revelar quem é o verdadeiro louco. Só o futuro. No futuro, na história de Noé, houve vida para quem um dia foi chamado de louco. E houve morte para aqueles que pensavam que estavam certos e viviam a sua vida do jeito que bem entendiam. Mas essa é a última lição que eu quero trazer para você. A lição, eu vou ler mais um pedacinho aqui do Gênesis. Gênesis capítulo 7. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal, de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se moviam rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Você prestou atenção? Você prestou atenção na ordem que Deus deu para Noé? A ordem que Deus deu foi o seguinte: leve com você 7 casais de cada espécie de animal. Ou seja, construa a arca e leve com você os animais. Isso está escrito na Bíblia. E essa dor de cabeça que Noé teve aqui, muito provavelmente,
ele teve porque lá no fundo da alma ele imaginou: como que eu vou fazer esse negócio? E então ele dá seguimento ao projeto, aguardando que alguma coisa acontecesse. E na hora que precisou acontecer, aconteceu. Só que quem fez a coisa acontecer, nos versos posteriores vai dizer assim: e os animais vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Qual é a grande lição que eu trago para você dessa situação? Faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Ou seja, faça aquilo que você pode fazer. Quando Deus te chamar, quando Deus te der um projeto, uma incumbência, faça aquilo que está ao seu alcance. Faça aquilo que você pode. Faça aquilo que você tem condições de fazer. Mas creia, aquilo que você não consegue fazer, se é projeto de Deus, Deus vai fazer por você. Eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro é a questão do seu filho. Todos vocês, principalmente vocês que estão frequentando a igreja, você quer que o seu filho siga o caminho de Deus. Você quer que o seu filho se converta. Você quer que o seu filho tenha uma experiência genuína com Cristo. Eu sei que você quer isso. Mas a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar desse caminho. Então o que você pode fazer, meu querido? O que você pode fazer, faça. Faça. Leve o seu filho à igreja. Ensine o seu filho na sua casa. O dia em que ele, depois de você fizer tudo o que for possível às suas mãos, à sua mente, aí Deus vai entrar com o sobrenatural e vai fazer a coisa acontecer. Mas sabe o que eu vejo? E agora eu estou falando como pastor de igreja. Eu vejo os pais na caminhada cristã, imaginando que um dia a conversão do filho vai acontecer ao acaso. Eles têm preguiça de vir à igreja, eles não vêm à igreja, e eles pensam que um dia algo miraculoso vai acontecer com os filhos. Pois é, meu querido, faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Mas você nunca vai ser portador do extraordinário de Deus se você não fizer o ordinário. Se você não fizer a sua parte, você não vai conseguir ver o sobrenatural do Senhor. Em qualquer outra área da sua vida é a mesma coisa. Eu vejo muitas pessoas perderem o extraordinário de Deus porque não fazem a sua parte. Não fazem a sua parcela, não entram com a sua parcela de contribuição. Tem muitas coisas na Bíblia que a Bíblia fala assim: faça isso e você vai ver que eu vou fazer aquilo. Seja assim que você vai ver que eu vou fazer aquilo. Tem um monte de situações na Bíblia e a gente não vê a glória de Deus porque a gente não faz. A grande lição que Noé traz para o meu coração e para o seu coração nessa noite é que aquilo que ele podia fazer, ele fez. E aquilo que ele não podia fazer e que ele nunca, jamais conseguiria fazer, Deus fez. Deus fez. O que está faltando para Deus fazer na sua vida? O que está faltando? Reveja um pouquinho para ver se de repente Deus não está fazendo porque você deixou de fazer a sua parte. Eu quero que você vá embora para casa pensando um pouco a respeito disso. Foi isso que eu vim falar aqui para você. Não perca o extraordinário de Deus na sua vida. Não perca o sobrenatural de Deus sobre você. Não perca a manifestação do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Porque você está inerte. Porque quem está inerte não vê o reino de Deus acontecer na totalidade, na sua vida e na vida da sua família. Que Deus abençoe você e que em nome de Jesus você pense um pouco acerca dessa grande verdade que Deus trouxe para o seu coração.